Então, a realidade é louca. Isso quer dizer, quando você chega ao máximo da realidade, ao hiperrealismo, vê de fato o que é aquilo, o que está acontecendo, você acaba chegando na loucura. E a loucura é justamente como aquilo que foge ao padrão. Né? Então, é nesse sentido que me interessa muito a loucura. Né? E aí é nesse sentido que eu concordo muito com o Foucault, né? Porque a loucura é justamente isso que sai, é isso que foge. Mas assim, dessa normalidade entre aspas, né? E por que eu digo normalidade entre aspas? Né? Porque a normalidade é uma convenção. Quarta capa. Esse é o Quarta Capa da editora Todavia. O que está por trás da mente de alguém que escreve obras que vão parar nas mãos das mais distintas pessoas? O filósofo, crítico e professor Michel Foucault parecia ter uma linha de raciocínio a respeito disso. Para ele, por trás de todo escritor esconde-se a sombra de um louco que o sustenta. E mais, quando esse escritor escreve, não é outra coisa senão a própria loucura se mostrando. Mas você também pode seguir por outro caminho. Entendendo que a loucura é um estado do ser, não seria a literatura uma resposta para esse estado? Nas palavras do Lourenço Mutarelli, não seria a literatura uma espécie de surto de quem a escreve, uma tentativa de reconstruir a si mesmo? Ricardo Piglia, um famoso escritor e ensaísta argentino, em seu livro Formas Breves, relembra de uma época em que o James Joyce, que na época escrevia um dos seus livros mais doidos, o Finnegan's Wake, acabou indo se consultar com um psiquiatra. E não era um psiquiatra qualquer, tá? Era o Carl Jung. O motivo da consulta era, na verdade, procurar ajuda para sua filha, Lúcia, que em meio a muitos ataques psicóticos era obrigada pelo pai a escrever e procurar ali uma válvula de escape na arte. Segundo o relato do Piglia nesse livro, o Joyce levou lá os textos da sua filha para o Jung e comparou com os textos dele mesmo, tentando provar, talvez até para si próprio, que a sua filha não tinha nenhum problema. A resposta do psiquiatra não podia ter sido melhor. Meu caro James Joyce, mas onde você nada, ela se afoga. Hoje nós vamos falar da loucura e como ela atravessa a literatura. Essa louca que vos fala chama Tatiane Leite e nós vamos passar pelos diversos estágios e explicações desse possível distúrbio que, levado ao extremo, pode fazer com que só a literatura não dê conta. Mas será que todo artista é mesmo louco? Hola, soy Rosa Montero y mi respuesta a esas preguntas sobre si los artistas pues están todos locos y si para ser artista hay que estar loco, mi respuesta es no, rotundamente no a ambas preguntas. La locura no te hace artista, sino que te deshace como persona y te deshace como artista. Me he pasado muchos años preparando y escribiendo un libro, El peligro de estar cuerda, que trata precisamente de este tema, y he consultado a muchísimos expertos y todos están de acuerdo. La locura no te hace artista, sino que te deshace. Primero deberíamos ponernos de acuerdo en lo que entendemos por locura. Lo que la gente entiende comúnmente por locura es un trastorno mental grave, es una psicosis, ¿no? Entonces, la historia nos demuestra que los artistas que han tenido un episodio psicótico pues han dejado de crear, como Hölderlin, por ejemplo, que dejó de escribir poesías, o como Schumann, que dejó de componer. Así que, insisto, la locura, la psicosis, no solo no te hace artista, sino que te deshace. Eso sí, resulta que la gente que nos dedicamos a cosas creativas y la gente que tiene trastornos mentales graves, tenemos todos un cerebro cableado de manera distinta a la media de la población, a la mayoría de la población. Entonces, en ese sentido, es verdad que yo creo que lo que diferencia a los artistas de la gente con trastornos mentales graves es solo una diferencia cuantitativa, no cualitativa. Es decir, creo que el cerebro de los artistas pues tiene esos fallos, digamos, de cableado, pero el de la gente con trastornos mentales tiene unos fallos mucho más críticos, mucho más graves. Así que nuestros fallos o nuestras diferencias de cableado con la mayoría son las que nos predisponen quizá a más trastornos mentales leves, pero no a lo que la gente llama locura. Así que insisto, no, el ser loco no te hace artista, sino que te deshace.
Uma vez que a razão é estabelecida como uma coisa positiva, enquanto a loucura como algo negativo e a ausência da razão, costumamos excluir a loucura do domínio do discurso, ou seja, a razão sempre estará certa e a loucura sempre estará errada. Enquanto razão e loucura andarem juntas, há sempre o perigo do contágio, do delírio, do erro, da ilusão. É preciso então excluir a loucura, deixá-la longe do dia a dia, deixá-la longe das nossas vidas. Desde seu nascimento platônico, a ideia da razão é rejeitar tudo na vida que não é previsível. Ou seja, se mudou, se delirou, se foi inconstante, já era. A ideia da concepção do que a gente entende como razão é produzir um mundo de identidades previsíveis e claras. Daí, por consequência, tudo que é escuro, tudo que é imprevisto, tudo que é móvel é excluído e transposto para o lugar do erro. É nesse espaço que se insere a loucura e muitas vezes a arte. Não à toa, em sua obra poética publicada na década de 20, o escritor Mário de Andrade se identificava como o louco e como o arlequim, já que só assim podia escrever livremente e exercer a sua subjetividade. Em seu prefácio interessantíssimo, ele diz: Maomé apresentava-se como profeta, julguei mais conveniente apresentar-me como louco. Dentro dessas responsabilidades, né, eu acabei ficando responsável por um aspecto que começou a me chamar a atenção, né, e que vem da capa do Pauliceia Desvairada. Né? Então, ou seja, não por acaso esse desvairar, né, ao qual faz referência o título do Mário de Andrade, está justamente fazendo relação com a loucura. Né? Mas então tem um elemento nessa capa que me interessa muito, que é justamente a capa da primeira edição, claro que eu estou falando, né, e que ela é toda montada como se fosse uma roupa do arlequim. Né? Então eu comecei a estudar esse arlequim como esse elemento justamente que é, por um lado, geométrico, né? Então, ou seja, ele tem uma ordenação, mas ao mesmo tempo ele indica uma loucura. Né? Então, claro, estudando isso, eu fui me aprofundar um pouco mais no Mário de Andrade, né? E aí eu percebi que, por exemplo, um dos personagens de um dos textos fantásticos que está no Pauliceia Desvairada, que se chama As Infibraturas de Ipiranga, um dos personagens se chama justamente Minha Loucura. Né? No prefácio a esse livro, o Mário de Andrade começa dizendo: está fundado o desvairismo. Né? Então, ou seja, está fundado justamente esse pé na loucura. Né? Então, por quê? Porque o Mário via de uma certa forma essa loucura como uma forma de abalar os padrões convencionais. Essa que você ouviu é a Verônica Stiger, autora de Porto Alegre, que tem diversos livros de contos e um romance que recebeu o Prêmio São Paulo de Literatura. Além de Sombrio, Ermo, Turvo, já publicado pela editora Todavia, ela lança em setembro o livro Krakatoa e também está preparando, ao lado de seu marido, o poeta, jornalista e crítico literário Eduardo Sterzi, uma obra especial sobre Mário de Andrade. Ainda sobre esse lugar da loucura, é Clarice Lispector que escreve em uma de suas crônicas que a própria obra de arte é um ato de loucura do criador. E que apesar de, em suas palavras, germinar como não loucura e abrir caminhos, ainda assim é inútil se fingir ou planejar uma loucura para ver o mundo. O que é interessante vindo da Clarice, que é justamente a autora que experimenta a extremidade, que cria aí as chamadas epifanias, um sentimento que expressa uma súbita sensação de entendimento ou compreensão de essência de algo. Nos livros da Clarice, a narrativa foca na questão do indivíduo, mais precisamente no labirinto, que é se identificar como uma pessoa, uma procura infinita de respostas sobre a essência do ser e da condição humana. E a própria história, nesse caso, vai sendo ferramenta para a gente desvendar esse mistério aí. A pergunta geral é meio filosófica. Qual que é o sentido da vida? Qual que é o sentido do ser? Quem já leu qualquer obra da Clarice Lispector vai notar que é recorrente em seus textos a ideia de que existe um campo incompreendido na existência de suas personagens e que em algum momento elas vão acessar esse lugar e buscar por respostas.
E o que eu queria emendar, quando eu estava falando do Mário de Andrade, que eu não podia deixar de mencionar, e aí parceiro do Mário, do Mário também, né, nos anos posteriores à Câmara de 22, que é o Flávio de Carvalho, né, em que ele tem um texto de 1936 que se chama A Única Arte que Presta é a Arte Anormal. Então eu acho que um pouco a busca da loucura por parte dos artistas, por parte dos criadores, né, para usar um termo da Clarice Lispector, me parece ser uma busca por justamente esse perder o equilíbrio, né, esse fugir de uma certa normalidade, né? Mas se a gente está falando do que a gente entende quando fala de loucura, a gente também precisa voltar um pouco no tempo. Em 1656, o rei Luís XIV inaugurou o Hospital Geral em Paris, e foi para lá que todas as pessoas consideradas desajustadas ou anormais, mesmo as que não tinham nenhuma questão de saúde mental, foram encaminhadas. Prostitutas, mendigos, desempregados, devassos, todos entravam no hospital no período que ficou conhecido como a Grande Internação. E o mais importante, não havia médicos no corpo de funcionários. O hospital tinha, portanto, uma ideia política, econômica, moral e social. É como se fazia na Idade Média com a população que portava lepra. Eles eram excluídos para que não contaminassem os sadios. A diferença nesse caso é que não se tratava de uma doença, mas sim de uma ideia política. Além disso, é nessa época que constrói-se uma sociedade industrial que precisa produzir para a elite sobreviver. Por isso também, a loucura ou a ideia da loucura é um problema, já que torna a pessoa improdutiva. Mas se engana quem acha que esse era um problema europeu. Criado em 18 de julho de 1841 no Rio de Janeiro, o Hospício Pedro II era voltado ao tratamento de pessoas com problemas mentais. Era uma instituição privada, mantida pela Irmandade da Misericórdia através de doações particulares e funcionava anexo ao Hospital da Santa Casa da Misericórdia. Até então, os chamados alienados não tinham exatamente um lugar para frequentar. O local escolhido era distante do centro urbano e já mostrava a intenção de afastar o louco do convívio social, com a justificativa de ser um lugar tranquilo e recluso para os doentes. Um tempo depois, foi criado o Hospital Colônia, o maior hospital psiquiátrico do Brasil. Lá eram internados os mais variados pacientes sem nenhum tipo de fio condutor, de crianças abandonadas pelos pais a mulheres estupradas e toda a comunidade LGBTQIA+. Para se ter uma ideia, uma das maneiras de enviar pessoas para o hospital era através de trens, que eram conhecidos como trens de doido. Ali, internados, eles passavam fome, eram torturados, violentados e ficavam sem roupas. Entre os anos de 1930 e 1980, foram contabilizados 60 mil mortes no hospício, o que ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. A maioria dos internos eram alcoólatras, sifílicos, prostitutas, homossexuais, epiléticos, mães solteiras, esposas substituídas por uma amante, supostos desajustados que suas famílias ou a polícia enviavam em trens ao hospital que ficava em Barbacena, na cidade de Minas Gerais. Segundo uma reportagem do El País, cerca de 60 mil internos morreram de fome, frio ou diarreia durante 9 décadas até o fechamento nos anos 90. Viviam mal, nus, forçados a trabalhar como suposta terapia em pátios ou em celas. Nasceu como um sanatório para ricos, com telefone e talheres de prata, mas em 1903 tornou-se o primeiro manicômio de Minas Gerais. O Colônia era um manicômio com um cemitério, o que mostra que curar não era exatamente a missão. Durante décadas, não houve médicos ou enfermeiras, mas sim guardas. O tratamento era simples, comprimidos azuis ou rosas em função dos sintomas, além de eletrochoques e lobotomia, uma intervenção cirúrgica no cérebro em que são separadas as vias que ligam os lobos frontais ao tálamo, que é a parte do cérebro responsável pela recepção e integração das informações nervosas. Ainda segundo essa reportagem do El País, teve uma época lá que as camas foram retiradas por falta de espaço. Então, os internados dormiam amontoados no chão, causando a morte de alguns por sufocamento. A jornalista Daniela Arbex, em 2019,
ficou sabendo da história desse lugar e, ao procurar por sobreviventes, resgatou a história dali e lançou um livro com todo o material pesquisado, chamado O Holocausto Brasileiro. É importante, então, pensar nesse lugar da loucura como uma justificativa de impedimento. Impedir que determinadas vozes sejam ouvidas, ou pior, que determinadas vozes criem algo. Por isso que é impossível deixar de debater como a loucura é racializada e generalizada, já que grande parte dos internados forçosamente são mulheres e pessoas negras. Essa, inclusive, é uma prerrogativa da luta antimanicomial desde seu primeiro documento oficial, a Carta de Bauru, que pretendia se aliar aos trabalhadores, aos movimentos negros, feministas, LGBTQIA+, e outros contra as internações compulsórias. Por movimento, a existência de manicômios pode ser equiparada ao apartheid do povo negro e também aos guetos. A vontade, inclusive a facilidade, de excluir aquilo que se teme. Daí tantos nomes que sofreram as consequências de querer mostrar suas ideias, como Estela do Patrocínio, que foi internada forçadamente sem absolutamente nenhuma justificativa e por lá permaneceu até o dia de sua morte, e até Carolina Maria de Jesus, que em um de seus diários diz: "O meu sonho é escrever", responde o branco, "ela é louca. O que as negras devem fazer é ir pro tanque lavar roupa". Se para Foucault o louco é aquele cujo discurso não pode circular como o dos outros, segundo o escritor Maurice Blanchot, a experiência de algo que é fora da realidade é a própria ideia da literatura. É no espaço literário que existe o habitat de fora, com a palavra fundando a sua própria realidade, que é a ficção. O realismo da ficção joga o leitor num mundo de estranhamento, onde não é mais possível se reconhecer. A ficção, para ele, aparece como o inabitual, o insólito, que não tem relação com esse mundo nem com esse tempo. Mas aí, ao mesmo tempo em que nos retira do mundo, a literatura nos coloca novamente nesse lugar. Porque a gente passa a ver com outro olhar, com um horizonte ampliado, explicado, pensado. Quantas outras realidades você não descobriu por conta da literatura? E a loucura é justamente como aquilo que foge ao padrão. Né? Então é nesse sentido que me interessa muito a loucura. Né? E aí é nesse sentido que eu concordo muito com o Foucault, né? Porque a loucura é justamente isso que sai, é isso que foge. Mas assim, dessa normalidade, entre aspas. Né? E por que eu digo normalidade, entre aspas? Né? Porque a normalidade é uma convenção. Né? Que raios é a normalidade? Né? Então eu percebi também, e acho que desde o início da minha própria produção, eu venho pensando, né, em contrariar essa normalidade, né, em sacanear essa normalidade, né, em colocar em xeque essa normalidade, né, e numa forma de fugir a isso, é isso que nós podemos chamar de loucura, né, uma loucura entendida como essa loucura que foge a essa normalidade, que vai dar uma outra, né, uma outra compreensão, uma outra forma de ver o mundo, né. No livro O Perigo de Estar Lúcida, da escritora Rosa Monteiro, que já participou aqui hoje desse episódio, uma série de pesquisas são citadas sobre a relação entre a loucura e o artista. Uma delas, um estudo da psiquiatra Nancy Andreasen, da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, aponta que os escritores têm 4 vezes mais chances de sofrer de transtorno bipolar e até 3 vezes mais chances de padecer de depressão do que pessoas não criativas. Outros pesquisadores defendem ainda que entre 40% a 50% dos escritores e artistas criativos sofrem de algum transtorno de ânimo. E o ato de escrever te leva a muitos pensamentos, né? Muitas angústias, que também são boas, né? Assim, você angustiado, essa coisa da depressão e tudo. A depressão é uma coisa que te provoca muito pensamento, muita coisa. São momentos muito especiais, assim, porque nas vezes que eu tive depressão, assim, depois sempre aconteceu alguma coisa ligada à arte importante, né? Porque ela te liga com a sua loucura, né? Com a sua... Você pensa na morte, você pensa na velhice, você pensa na vida, por que a coisa é injusta, por que o mundo é assim. O André Santana é o outro maluco que eu chamei aqui para esse episódio.
E você logo vai entender do porquê, no final, os escritores serem assim. Além desses números um tanto quanto assustadores que eu citei, a Rosa Monteiro dedica um capítulo inteiro sobre uma pesquisa que basicamente explica todo esse episódio. Por isso, eu vou explicar de uma maneira bem leviana o cérebro humano, só para você acompanhar o raciocínio. Na infância, a nossa cabeça é um turbilhão de pensamentos e sinapses. Daí, quando a gente chega na adolescência, os chamados neurotransmissores inibitórios do córtex pré-frontal começam a desligar as conexões que eles entendem como inúteis, fazendo a gente se focar no que é necessário para a gente, sei lá, não morrer de fome, não se machucar por bobagem, etc. Daí que numa pesquisa feita por uma neurobióloga chamada Mara Dissen, se descobre que em algumas pessoas esse desligamento, ou melhor, esse amadurecimento cerebral não acontece. Entre essas pessoas estão os doentes mentais e, adivinhem, os artistas. Nesse caso, os tais neurotransmissores falham. A mente não é podada e um monte de pensamento desnecessário segue sendo criado. Daí que devem surgir os diversos mundos e realidades que só os artistas são capazes de criar, muitas vezes de maneira ininterrupta. E o que é a loucura? A loucura é o sentido de liberdade, porque justamente a loucura não está amarrada aos padrões estabelecidos, né? E aí, nesse sentido, ela é, cito de novo Lígia Pato, o elemento deflagrador da criação. Né? E ela continua dizendo que tem isso tudo em contraposição ao que ela chama de, cito novamente, aos padrões morais, sociais, políticos, artísticos, etc., da boa cultura, que são uma própria defesa contra qualquer mudança na estrutura. Né? Então, ou seja, esses padrões seriam justamente uma defesa contra qualquer mudança na estrutura. E o que quer o artista? Quer bagunçar o negócio todo. Né? Essa que é a ideia. Né? Então, eu acho que para bagunçar o negócio todo, eu acho que vale sempre um pouco de loucura, né? De fato, eu ouço muito. Qualquer lugar que eu tô, sempre que eu ando na rua, eu tô ouvindo o papo de quem passa por mim, de quem tá vindo. Às vezes eu ando atrás de pessoas, tem duas pessoas conversando e o assunto tem alguma coisa que me chama atenção. Às vezes eu ando atrás, não ultrapasso na calçada, fico ali numa distância que dá para ouvir, Eu tenho uma série, eu tenho muitos contos que são na primeira pessoa, que são personagens, quase todos nasceram de coisas que eu ouvi de fato. Ou eu estou falando muito da minha própria alma, assim, do que eu tenho, ou eu estou ouvindo os outros, assim, né? É muito mais a loucura dos outros do que a minha própria. As coisas que eu escrevo são papos loucos que eu ouço pessoas falando, né? Aí pode ser tanto um político dando uma entrevista na televisão, como dois jovens andando na rua de skate conversando. Então seria a literatura uma forma de loucura? Então, quando eu lancei o Amor, alguém deu um parecer sobre o livro e ele chamou minha literatura de hiperrealista. E foi até engraçado, porque ele falou, o livro tem todas as conquistas da arte contemporânea do século XX, e tem isso e tem aquilo. Elogiou muito o livro e falou, mas eu não aconselharia a edição, porque não saberia em que prateleira eu colocar o livro. Claro, eu fiquei decepcionado pela recusa, mas eu achei maravilhoso meu livro não caber em uma estante. Assim, então, e eu acho que é isso, o hiperrealismo que ele falou, eu acho que é bem a loucura mesmo, porque uma coisa é a realidade, sexo, né? A pornografia, aí você escreve uma cena de sexo, tudo bem, tira a poesia, as cenas de sexo são escritas com poesia, mas se você vai só no ato sexual, sem qualquer poesia, a realidade, o que é aquilo? O que é um ato sexual? E vai no hiperrealismo do que é completamente louco. E aí eu tento ir nesse lugar, e esse lugar é louco. Então a realidade é louca. Isso quer dizer, quando você chega ao máximo da realidade, ao hiperrealismo, ver de fato o que é aquilo, o que está acontecendo, você acaba chegando na loucura. O mais interessante desse raciocínio do André Santana é que, de fato, não há uma linha clara que separe a loucura da arte.
De Hamlet, que se finge louco para se vingar, a Don Quixote de la Mancha, que procura na literatura uma possibilidade de resolver injustiças e consertar o mundo, a produção artística pode ser tanto uma resposta quanto uma série de perguntas sem fim. Nice da Silveira, por exemplo, única mulher de sua turma de medicina e precursora da luta antimanicomial, propunha, no lugar dos eletrochoques, das lobotomias, o fazer artístico como possibilidade de trazer os chamados loucos para a realidade. Era ela quem defendia que a loucura é um dos muitos estados do ser, ou seja, um estado que qualquer pessoa pode chegar, principalmente naqueles momentos que ela chamava de descarrilhamento da direção lógica do pensar. Eu acho o próprio pensamento uma coisa louca. Que o pensamento, as coisas que me vinham à cabeça, elas não eram as coisas normais que eu falava com as pessoas. E eu quis escrever essas coisas que estavam na minha cabeça, tentando imitar o meu próprio pensamento. E aí eu percebi que isso é um tipo de loucura, porque o pensamento são sensações, é uma visão, é uma coisa que você ouve. Mas eu tento me aproximar o máximo disso. Mas eu me lembro de muitas vezes, né, ver no Facebook, né, passar posts do André Santana que era sempre vivos malucos. Né? Então, ou seja, é sempre uma celebração da loucura. Você tem alguma mensagem para os loucos que nos ouvem? Vivos malucos é melhor. Vivos malucos é melhor, mas eu acho que a gente tem que levar a sério o que o Mário já fundou em 1922, quando ele lançou o Pauliceia Desvairada, né? E fincar essa bandeira, está fundado o desvairismo, né? E vamos levar adiante. Olá, aqui é a Fabiane Seck, sou psicanalista, pesquisadora de literatura, tradutora, resenho livros e filmes e séries. E estou aqui pensando nessa pergunta se todo artista é um louco. Eu acho que a gente pode concordar que todo artista vê o mundo de um jeito diferente, de um jeito improvável, que existe no olhar do artista uma desautomatização. Ele retira a película de normalidade que repousa sobre todas as coisas, né? E pode olhar para elas de um jeito novo, não necessariamente novo no sentido de inovação, mas de um jeito original, de um jeito particular, de um jeito que não foi olhado ou que não costuma ser olhado. Nesse sentido, do artista como desajustado, na melhor acepção da palavra, eu acho que sim. Mas eu teria muito cuidado para não romantizar a loucura, porque a loucura, quando chega mesmo, é fruto de muito sofrimento. Ou pode ser. Eu fico pensando mais no conceito de desrazão, que o artista talvez seja aquele que visita a fronteira entre o que é considerado normalidade e o que é considerado loucura. Ele vai para a fronteira, algumas vezes talvez pise com um dos pés do outro lado, mas ele não embarca completamente. Se a gente olhar para as criações de grandes escritores, de pintores, de artistas de todos os campos que sofreram com o que a gente está chamando aqui de loucura, as obras mais significativas que eles produziram, as mais importantes, elas estão situadas nessa fronteira, né? No momento em que eles padeceram e sofreram, eu acho que o que se produz não é necessariamente arte, é sofrimento. Talvez seja possível pensar em uma ou outra exceção, mas eu acho que é importante que a gente entenda que existe muito sofrimento quando o desajuste ao mundo é completo. Então eu penso que o artista busca essa experiência limítrofe, que já é vertiginosa,
mas não necessariamente que o artista busque a loucura. E esse foi o episódio sobre loucura aqui no podcast Quarta Capa da Editora Todavia. A gente conversou com a Verônica Stiger e com o André Santana. As participações especiais foram da Rosa Monteiro, diretamente da Espanha. Eu espero que você tenha entendido. Eu pedi para ela falar bem devagarzinho para a gente entender o espanhol. E também da Fabiane Sex. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, mas não vai embora, porque ainda tem mais coisa nesse episódio. Você vai ouvir agora um audiolivro da Todavia. Minha mulher, que já estava lá em cima, gritou do patamar da escada: "Deixe para lá as bagagens e venha logo." "O que foi?" "Não consigo abrir a porta." Dei pouca importância a isso. Se Wanda tiver de esperar uns minutos, pensei, o mundo não vai acabar. E ajeitei as bagagens no elevador, enquanto respondia às suas solicitações cada vez mais insistentes com pacatos. "Pronto, já estou chegando." Apenas quando amontoei malas e bolsas no nosso andar, me dei conta de que ela estava realmente assustada. Tinha conseguido girar as chaves, mas algo não funcionava. "Olhe", me disse, e apontou a porta entreaberta. Empurrei, mas não aconteceu grande coisa. Estava emperrada. Então, com uma torção dolorosa do pescoço, enfiei a cabeça no pouco espaço que havia. "E aí?", perguntou Wanda, ansiosa, segurando-me pela camisa, como se temesse me ver despencar quem sabe onde. "Está tudo bagunçado." "Onde?" "Lá dentro." "E quem foi?" "Não sei. Vou ligar para Sandro." Lembrei a ela que nossos filhos já tinham saído de férias. Sandro, com certeza, viajara naquela manhã para a França com os filhos de Corine. Ana vai saber onde estava. Esse foi um trecho do livro Laços, de Domenico Starnoni, narrado por Paulo Betti. O audiolivro completo está disponível nas plataformas Kobo, Google Play, Esquilo e Audible. Agora vamos para a parte mais divertida desse episódio, o quadro Que Livro é Esse?, onde eu leio trechos da quarta capa de um livro da Todavia, numa competição entre duas pessoas da equipe da editora. Quem adivinha mais, ganha. A brincadeira hoje foi com a Amanda Azevedo e a Natália Bergossi, ambas da comunicação. Que livro é esse? Estamos aqui com duas pessoas que já participaram do Que Livro é Esse, então já sabem como é. E, inclusive, uma dessas pessoas, eu não sei como tá trabalhando ainda na editora, né? Eu também não sei. É porque a Nath entrou de licença maternidade e não deu tempo. Então, eu tô aqui pro segundo round. Hoje eu vou ser mais tranquila. Prometo não... Vou tentar deixar você ganhar, Amanda. Eu já ganhei uma vez. Então hoje é tipo All Stars, Batalha dos Campeões. Eu falei que ia acontecer, então acho que aconteceu mesmo, entendeu? É a batalha só de quem ganhou pra gente ver. Mas uma hora a gente também vai ter que dar chance para os perdedores, né? Sim, e aí quem perdeu vai ganhar agora, né? Isso é verdade. Bom, vamos lá então. Vocês já sabem como funciona. Eu não mudo muito a sinopse, só tiro nomes importantes. Tá sabendo qual que é, já fala, porque o que vale aqui é quem fala primeiro, quem fala mais rápido. Mão no ouvido, hein? Exatamente. Essa mesa que vai virar aqui. Então vamos lá. Duas mulheres têm uma filha e enfrentam os desafios da maternidade. A segunda mãe. A segunda mãe de Karen Rueck. Um homem retorna após anos de ausência e leva a esposa e o filho de apenas 9 anos. O filho do homem. Amanda! Meu Deus. Vai tá difícil hoje. O filho do homem de Jean-Baptiste Del Amo. Ô, Tati, você passou antes a sinopse pra Amanda? Eu tô sentindo. Tem alguma coisa, Ela né? nem Não espera é possível, completar. cara. É muito fácil. É que são livros só desde que eu entrei. Tem que ser mais antigo, então. Não. Vamos lá. O personagem central desse romance é um matemático. Maniac. A gente não tem muito livro de matemática. Vocês são rápidas demais no gatilho, gente. Pelo amor de Deus.
E Amanda ganhou ou a gente vai fazer mais um? Melhor Não, tá empatado. Agora quem ganhar, ganhou. Tá. Não tá empatado. Ela acertou um a mais, né? Eu acertei um a mais já. É verdade, olha só. Mas Falei que vamos era fazer mais tomate. um, vai. Porque eu confio na habilidade da Berga, que eu tô muito... Eu tomei meia xícara de café antes. Eu também. Mas você tomou com leite, eu tomei puro. Tá. Um café mais tranquilo. Esse é o negócio, né? Sim. Mas aí se empatar já era, né? Mas vamos ver. Eu tô escolhendo aqui um mais difícil. Vou ler um trecho melhor pra ver se a Amanda perde. Tomara, é agora, trecho do agora. livro, é isso? Não tenho medo de me repetir, porque o que escrevo, o que eu digo, não atende às exigências da literatura, mas às da necessidade e da urgência, as do fogo. Esse é o perigo de estar lúcida? Não. Escrever é muito perigoso? Não. Vou ler então a sinopse. Essa frase que eu li é uma frase do autor, que ele diz a certa altura, e esse é o tom desse livro que percorre a narrativa e se faz sentir na figura do pai doente e moribundo que o autor visita para prestar ajuda em busca de uma reconciliação. Quem matou meu pai? Quem falou que eu não tava olhando pra cara? Amanda. Eu tô arrasada porque eu fui uma das primeiras pessoas da editora a ler esse livro. Eu falei desse livro pra todo mundo e eu não acertei. Todo o conteúdo que as pessoas veem no Instagram foram feitos graças a Berga. A minha cabecinha, exatamente. Que eu não li ainda, eu tô arrasada. Nossa, pra te deixar ainda pior. Ela jogou na sua cara que ela nem leu o livro, ela leu. Pois é, eu li o livro, indiquei. Eu nem tenho mais na minha casa, porque eu dei pra algumas pessoas, tipo, vai ler esse livro, lê aí, é muito bom. Eduardo Luiz, é isso, então. E é isso, agora eu perdi. Então... Eu vou estar no grupinho dos perdedores na próxima. Exatamente. Você foi retirada do grupo de ganhadores. Dos campeões, sim. E foi pro grupo de perdedores. Eu vinguei a Nath e a Bebenara. A Nath agora tá pulando em casa. Exatamente. Bom, pra quem não entendeu, então esse livro é O Quem Matou Meu Pai, do Eduardo Luiz. E é isso, Amanda, parabéns. Obrigada. Deu aí um chocolate na Bergo, assim como a Bergo tinha dado chocolate no primeiro episódio desse podcast. Mas me defendendo, eu não fui tão mal, assim. Não foi. Não, eu fui muito rápida. Verdade. Você foi muito rápida. É o café. Foi o café. E nesse grande espectro da loucura, eu espero que você nade e não se afogue. Se você gostou desse episódio, por gentileza, dê aí o ranking, coloque as estrelas que você acha que o podcast merece. E claro, eu não vou reclamar se você compartilhar com mais gente, porque, olha, dá trabalho fazer isso daqui, eu quero que mais gente escute, mais gente compartilhe dessas milhões de pesquisas que eu acabo trazendo aqui, certo? A gente se vê na próxima quinzena. Tchau! Esse é o Quarta Capa, o podcast da editora Todavia. A apresentação, roteiro e direção foram feitos por mim, Tatiane Leite. Vinheta e edição de Maurício Caetano. A gente se vê na próxima quinzena. Tchau!